Olá pessoal, então vamos continuar o conteúdo sobre vigilância epidemiológica. Uma das principais atividades da vigilância epidemiológica, como eu falei, é coletar, analisar e interpretar os dados de rotina para aplicação, por exemplo, numa prevenção, no controle de uma doença. Uma outra atividade bastante recorrente e muito utilizada pelas equipes que fazem vigilância epidemiológica é a investigação epidemiológica. Nela você vai coletar os dados e entender como que a doença se desenvolveu, onde ela surgiu, entre outras informações relevantes para o controle da doença. Bom, a investigação epidemiológica, a gente pode fazer uma analogia como um trabalho de detetive, onde você vai coletar as evidências para acusar um determinado indivíduo, no caso, para descobrir qual é o agente etiológico da doença, tá? Então você vai coletar os elementos básicos para iniciar uma investigação, que são os dados. Então, quais são as principais fontes de dados que pode ser utilizada pela vigilância epidemiológica? Existem inúmeras possibilidades de obter esses dados, tá? E esses dados serão utilizados para alimentar a base do sistema de monitoramento dos agravos. Assim, a gente vai conseguir fazer um mapeamento e também descrever a evolução da doença em uma determinada população. Também os dados podem ser criados, caso os dados que existentes sejam insuficientes para obter uma explicação, uma hipótese do que está ocorrendo naquele momento. Como é que a gente vai criar esses dados? Não é a gente vai inventar esses dados. Na verdade, a gente vai fazer protocolos de coleta de dados, como por exemplo, como a gente está vendo na epidemia do coronavírus, os testes estão sendo feitos na população. Então, isso é uma forma de criar os dados que não existiam mais a partir de uma aplicação, de um programa de coleta. Você pode fornecer, abastecer esses dados para o monitoramento. E aí você verifica qual cidade, qual estado tem maior evolução da doença e qual que estão regredindo. E assim você consegue estabelecer uma hipótese do que está ocorrendo naquela situação, aquele cenário epidemiológico. Os principais locais onde se obtém os dados, obviamente, são os sistemas públicos de saúde, mas isso não quer dizer que esses vão ser os dados exclusivos. Os dados, por exemplo, são realizados em clínicas particulares, alguns devem ser reportados para o Sistema Único de Saúde, e aí eles vão integrar esse sistema de monitoramento, buscando a maior possibilidade de obtenção de dados, de ter um conjunto de dados robusto para estabelecer uma relação direta do que está acontecendo naquele momento. Bom, aqui estão listados 10 principais formas de obtenção de dados utilizadas pela vigilância epidemiológica. Nós vamos falar alguns deles, os principais, como por exemplo, notificação compulsória de casos. É uma das principais formas de coletar dados para abastecer esse sistema, tá? Então vamos detalhar alguns deles. Notificação compulsória. Então cada unidade federativa possui sua própria lista de notificação compulsória. Isso por quê? Porque cada unidade federativa tem suas particularidades e também tem suas prioridades de combate às doenças que estão ocorrendo. Por exemplo, a malária, que ocorre muito aqui nos estados da Amazônia, ele pode se integrar numa lista de notificação compulsória dos estados aqui da Amazônia. Mas em outros lugares, por exemplo, como Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, são estados de um clima subtropical, mais frio, onde o vetor da doença, no caso o mosquito, ele não tem uma afinidade por esses locais. Então a incidência dessa doença vai ser muito menor. Eles vão ser notificados, mas eles podem ou não integrar a lista de notificação compulsória do estado, tá? Depende das prioridades dos estados. Porém, existe uma exigência de doenças que devem ser notificadas, são aquelas de nível nacional. Então essas doenças, por exemplo, difteria, sarampo, todas essas doenças, o HIV, elas são de notificação compulsória, porque é de interesse nacional. E aí, cada unidade federativa pode estabelecer a sua própria lista. Mas a de notificação compulsória nacional, todas as doenças que estão de notificação compulsória nacional, eles devem estar presentes nessa lista
de cada estado. Tá? Alguns exemplos de doenças de notificação compulsória: cólera, febre amarela, hanseníase, poliomielite, sarampo. São doenças que são de interesse nacional de controle da incidência da doença no território brasileiro. Existem várias, né? Se você baixar a lista de doenças de notificação compulsória nacional, você vai ver que tem várias doenças importantes. Aqui um exemplo de ficha de notificação compulsória, tá? No caso do Distrito Federal, onde você verifica que tem várias doenças, algumas de interesse nacional e outras particulares. No caso aqui, todas essas são de notificação compulsória nacional, como por exemplo, cólera, peste, poliomielite, tétano, coqueluche, todas essas, sarampo, rubéola, todas elas são de notificação compulsória nacional. Então elas devem estar presentes também nas notificações compulsórias de cada estado. E é importante notar nessa lista que ela tem informações relevantes para uma análise epidemiológica. Por exemplo, logicamente, o endereço, o nome do paciente, as identificações, os dados pessoais, tá? A idade, o sexo. Quando a gente faz um perfil da doença na população, é importante alguns dados, como por exemplo, idade, sexo. A gente consegue discriminar, por exemplo, qual é a incidência da doença entre o sexo masculino e entre o sexo feminino, em que faixa etária, e a gente consegue, por exemplo, determinar quem são os grupos de risco, quem estão mais suscetíveis a desenvolver a doença. Além disso, tem outras informações importantes, como por exemplo, o endereço, e aí a gente consegue fazer um mapeamento dos casos, em qual região está mais prevalente a doença. E além do que, informações como o início da doença, aí a gente consegue determinar, por exemplo, prevalência láptica, prevalência pontual, se a pessoa foi a óbito. Então com isso a gente consegue obter o dado de letalidade, os dados de mortalidade por idade, mortalidade por sexo, mortalidade por classe social, enfim, uma série de informações que pode ser importante para analisar cada caso de doença, tá? Além disso, a lista de notificação compulsória, eles não são somente para casos confirmados. Na verdade, deve notificar todo caso suspeito, tá? Então a gente vai trabalhar com caso suspeito e posteriormente essa lista ela pode ser alterada para os casos confirmados. Por quê? Porque é importante no inquérito epidemiológico determinar quem é suspeito e as pessoas que estão convivendo com aquele indivíduo suspeito, para fazer um mapeamento de para onde a doença ela pode estar se disseminando, além de outras informações também que pode ser relevante. Então pode ter um campo onde vai ter área de anotações, como por exemplo, evolução aguda de um quadro clínico, entre outras informações que podem surgir ao longo do preenchimento da notificação. As notificações compulsórias são ótimos dados para iniciar uma investigação, porque pela própria característica de ser compulsória, ou seja, obrigatória, é de se esperar que esses dados tenham uma grande representação da realidade, e pode ser comparado com outros cenários epidemiológicos de regiões diferentes ou épocas diferentes, períodos diferentes, tá? Um ano para o outro ou de um estado para o outro. Então a gente consegue ter uma representação mais próxima da realidade. Um outro tipo de obtenção de dados são os prontuários médicos, tá? Algumas doenças elas não são de notificação compulsória, mas elas são importantes para a saúde da população. Algumas doenças crônicas, por exemplo, como diabetes, hipertensão, elas não são de notificação compulsória, mas elas estão registradas nos prontuários médicos e essas informações elas podem ser utilizadas para a elaboração de estratégias de saúde pública para a redução desses casos. Então, algumas dessas doenças exigem uma internação imediata, por exemplo, como por exemplo, surto de tuberculose, meningite, tétano, entre outras doenças. E aí, automaticamente, ao analisar, a pessoa vai ser monitorada e todas as informações pessoais e de evolução do quadro clínico vão estar presentes no prontuário médico.
tá? E aí, então, ele é muito útil nessa situação. Além dos hospitais serem fontes ricas de informações, seja eles antigos ou atuais, porque exige uma obrigatoriedade dos prontuários médicos estarem registrados, terem arquivo desses prontuários médicos por algum tempo, e aí permite comparações de evolução da doença ao longo de décadas, por exemplo, em que você consegue obter essas informações dos postos médicos, dos hospitais, tá? Nos hospitais também pode ser designado alguns profissionais que se identificam com a monitoramento da doença para fazer um comitê de vigilância, que seria um tipo de vigilância epidemiológica muito mais específico para aquele local. Então, por exemplo, surgiu uma infecção hospitalar em que está ganhando proporções grandes naquela unidade. Então, o Comitê de Vigilância Epidemiológica vai identificar as evidências que vão estar correlacionadas às infecções hospitalares e determinar quais são os fatores de riscos, o que está sendo feito de correto, o que está sendo feito de errado, os procedimentos que estão sendo realizados para determinar uma explicação para a evolução, o aumento daquelas doenças na unidade. Da mesma forma, ela pode estar monitorando e controlando se está numa faixa normal ou se está numa tendência de declínio daqueles casos. O atestado de óbito também, eles são muito úteis para a vigilância epidemiológica porque ele vai complementar algumas informações. Por exemplo, para avaliar a letalidade de uma doença. Então, a pessoa foi notificada com sarampo, tá? E aí, ela foi a óbito em virtude da doença. Então, no próprio vai ter o atestado de óbito e essa informação vai complementar a notificação compulsória. Qual foi a data do óbito e qual foi o motivo do óbito. E isso vai permitir com que você obtenha alguns coeficientes importantes, como letalidade e mortalidade específicas. Os registros de morte podem servir como mecanismo de alerta, como por exemplo a detecção de uma epidemia em um determinado local. Para isso, será necessário um número abrangente o suficiente desses casos, mas nem sempre é necessário um elevado número de mortes para alertar as autoridades públicas com relação ao perigo iminente da população para uma doença epidêmica, como por exemplo, uma simples morte de uma doença desconhecida ou que não tinha registro em um determinado local é suficiente para alertar as autoridades sobre o caso. Já os bancos de sangue, eles constituem importante fonte de informação de morbidade, ou seja, de doenças. No caso, durante a triagem dos sangue coletados, são retiradas pequenas amostras, pequenas alíquotas para realizar uma avaliação das propriedades sanguíneas, mas também com relação à presença de agentes etiológicos, de patógenos, como por exemplo HIV, hepatite, entre outros. Esses registros eles ficam no banco de sangue, tá? E pode eventualmente ser utilizado para integrar o sistema de monitoramento de doenças. Mas tem uma limitação importante com relação a essa fonte de obtenção de dados. A grande limitação dessa fonte de dados, o de banco de sangue, é que a doação de sangue é um ato voluntário. E a extrapolação, por isso, não reflete o status da morbidade da população. Ou seja, existe uma série de critérios para você doar sangue. Então, você tem que estar acima do peso de 50 quilos. Você não pode ter mais que 70 anos. Algumas doenças são restritivas para a doação de sangue. Enfim, uma série de fatores que vão limitar a coleta de sangue e por isso também vai representar somente uma parcela da população. A investigação de casos de epidemias também é uma outra atividade da vigilância epidemiológica que também pode ser utilizada para a obtenção de novos dados e carregar o sistema de monitoramento. Então, alguns casos isolados de doenças, eles podem ser objeto de investigação. E aí, quando se vai realizar a notificação da doença de alta gravidade e de baixa incidência, como por exemplo poliomielite, sarampo, febre amarela, são doenças de grande importância nacional.
Então, por exemplo, se surgir a poliomielite, um caso de poliomielite aqui no estado de Roraima, um caso já é suficiente para se instaurar uma investigação epidemiológica. E aí, o que vai ser realizado? O que vai ser feito? Uma equipe treinada será designada para ir até o local e seguir a cadeia de transmissão da doença e também tentar proteger a população suscetível a desenvolver aquela doença, bem como barrar a linha de transmissão da doença. Então, durante a investigação, vão surgir novos casos que não era conhecido anteriormente à investigação. Então, a equipe vai até o local, notifica, verifica que realmente a pessoa está doente por aquele agente etiológico e vai verificar também, por exemplo, vai fazer testes nos parentes para verificar se eles também foram contaminados ou não. Então vai surgir novos casos, novos dados que vão ser reportados no sistema de monitoramento utilizado pela vigilância epidemiológica. E agora, para finalizar a aula, a vigilância epidemiológica também pode obter os dados a partir do uso de produtos biológicos. São informações importantes na política de controle e prevenção de doenças, como, por exemplo, distribuição de vacina, distribuição de medicamento e assim por diante, distribuição de inseticida para controle de vetores, como da febre amarela, da dengue, entre outros, que podem estar disseminando a doença. Então, como é que funciona? Você pode obter os dados de três maneiras. Você pode obter os dados de distribuição de produtos biológicos pela aquisição, pela distribuição e utilização do produto. Então, quando a gente vai falar de obtenção de dados a partir da aquisição de um produto, a gente pode citar aqui a vacina contra a febre aftosa, que é a vacina que vai controlar o vírus que afeta o rebanho bovino. Então, o governo exige que o fazendeiro apresente um atestado de aquisição da vacina, mas esse atestado nada diz se essa vacina foi aplicada, se realmente o fazendeiro imunizou o rebanho com relação àquela doença específica. Ele simplesmente apresenta esse atestado e para o governo seria como o que serviria para o governo autorizar a comercialização daquele produto, a segurança daquele produto. Logicamente, a aquisição não é um melhor meio de verificar se uma população, ou se um rebanho, no caso, ele foi imunizado. Um outro exemplo é com relação à distribuição de um produto biológico. Então aqui a gente tem a vacina de rotina contra a poliomielite. Então antigamente, a vacina contra a poliomielite era distribuída nas diferentes localidades, sem avaliar a população se tinha maior ou menor risco, o grupo de risco para o desenvolvimento da doença. Assim, em determinados lugares, a grande parte da população adulta era imunizada, mas a poliomielite não reduzia ou reduzia lentamente. Isso por quê? Porque os casos de doença eram correlacionados diretamente com o grupo de risco, que era mais suscetível ao desenvolvimento da doença, que eram as crianças menores de 5 anos. Então, somente depois de aplicar essa vacina nesse grupo de risco, foi que os casos da doença diminuíram sensivelmente. Então, a distribuição ele também não é a melhor forma. Pode ser utilizado, mas não é a melhor forma de determinar se uma população ela está imunizada ou não. Já a utilização de produtos biológicos, como por exemplo a aplicação da vacina do sarampo, esse sim determinar uma política pública eficiente. Então, por exemplo, a cobertura vacinal é uma forma é uma forma em que o uso de produto ele é registrado. Então, eu tenho 1000 pessoas, 500 pessoas já foram imunizadas. Então, eu vou trabalhar somente com as outras 500 pessoas não imunizadas. Então, essa vai determinar a meta de cobertura vacinal a ser atingida. Então, só para determinar
aí quão é eficiente esse processo de a obtenção de dados de utilização de um produto biológico. Caso contrário, se eu não tivesse esses dados, se eu tivesse 1000 pessoas e não tivesse essa informação de quem já foi imunizado e quem não foi, eu teria que aplicar o produto no total daquela população, 1000 pessoas, por exemplo. Então, isso representa o quê? Gasto de material, gasto de recursos públicos e, além disso, uma maior dificuldade para atingir a meta. A prova, que vai ser realizada quarta-feira, vai ser baseada nessas 2 aulas de vigilância epidemiológica. Infelizmente, em virtude da crise do coronavírus, a gente não pôde trabalhar a disciplina como deveria, mas a gente vai terminar o semestre falando o mínimo sobre os principais pontos de epidemiologia. Na verdade, existem várias coisas que a gente poderia falar sobre epidemiologia, mas a disciplina é curta e, em virtude dessa situação atípica da pandemia, a gente não vai conseguir trabalhar. Então, estudem, tá? A prova não vai estar difícil, ela não tem cálculo, é só base teórica e vocês vão ter a oportunidade de também pesquisar em outros materiais, além das aulas, para responder as questões. Ok? Então é isso, pessoal.